para fazer o prosélito. E uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que o vosso. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices do sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois a medidas de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Disse Jesus: examinai as Escrituras, pois julgais ter nelas vida eterna. Elas testificam Mais um capítulo de Mateus, mais um capítulo do Novo Testamento. Parabéns para você que está acompanhando aí a leitura do Novo Testamento. Continue lendo as Escrituras, pois é através do conhecimento da verdade que o homem é liberto da sua ignorância. Nós queremos incentivá-lo a continuar memorizando, a continuar ouvindo, lendo a palavra de Deus e especialmente procurando entender a vontade de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós iremos nesse instante também
aproveitar o ensejo deste momento de leituras e ir para a nossa passagem que estamos memorizando durante esta semana. Provérbios de Salomão. Estamos memorizando Provérbios, alguns versículos do capítulo 19. Provérbios 19, 2 nos diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Provérbios 19, 2. Bem fácil de memorizar, apenas 2 linhas. Você pode memorizar conosco este versículo simples, mas um grande conselho de Deus através do livro de Provérbios. Provérbios 19, 2. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Agora são 7h31. Provérbios de Salomão. Este é o conselho de Deus para você memorizar conosco durante esta semana. Vamos ouvir o lindo louvor, o Deus do impossível. 7h31 agora. Bom dia. Programa Seguindo a Cristo. Igreja Batista Regular em Foco. Muito bem, nós queremos aproveitar o ensejo e convidar você que está ouvindo este programa para fazermos uma visita, tá bom? Nossa igreja se reúne todos os finais de semana, nosso culto coletivo, no domingo à noite, para adorar o Senhor em espírito, em verdade, coletivamente, juntamente com os irmãos, né? Então nós queremos convidar você que ouve o programa Seguindo a Cristo para participar conosco de um de nossos cultos. Geralmente o dia em que mais recebemos os visitantes é realmente no domingo, né? Então fique à vontade, pela manhã no domingo, 9 da manhã, nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, um tempo precioso de estudo das Escrituras, e nós temos ali dividido por faixas etárias
as nossas classes, né, as salas de aulas. Cada classe com o seu devido professor. Então, você que tem filho pequeno pode ir sem problema. Seu filho fica lá com os menores e você pode assistir em uma das classes dos adultos, classe dos homens ou classe das senhoras. Todos os domingos, 9 da manhã, nossa EBD. Primeiro dia da semana começa assim e todos os crentes devem sentir prazer em estar indo à casa de Deus para oferecer-lhe um culto. E nós queremos convidar você aí também para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Todas as tardes, para você que mora aí no Bonfim, todos os domingos à tarde às 17 horas, nós também oferecemos a Deus um culto aí no Bonfim. E você que mora aí nas redondezas do Bonfim é convidado a chegar e participar conosco também destes momentos que ocorrem nos domingos, 17 horas, e também nas quintas-feiras, às 19 horas. Hoje à noite, por exemplo, nós teremos nosso culto ali no Bonfim. Senhor, a senhora que mora nas redondezas aí, ou próximo, você poderá ir e estar conosco e ouvir a palavra de Deus também. Também todos os domingos às 18h30 nós nos reunimos para este culto de louvor, adoração, pregação da palavra de Deus. Todos os domingos pontualmente na nossa igreja, que fica aqui vizinho ao supermercado Supercop. Se você ainda não nos fez uma visita, venha nos visitar. Será um prazer imenso recebê-lo em nossa igreja e em tê-lo conosco para ouvir a palavra de Deus que ali é anunciada todos os finais de semana e também durante toda a semana. Todas as terças-feiras os homens se reúnem às 19h30 para também aprender da palavra e juntos poderem crescer em comunhão e também no conhecimento da palavra de Deus. Todas as terças-feiras, culto para homens, ok? Então, se você é macho, se você é homem, você é convidado a participar conosco de um desses cultos, todas as terças, 19h30. Todas as quartas-feiras, ontem, por exemplo, tivemos nosso culto de oração. Portas abertas, você pode também ir, pois lá nós temos um momento de pregação da palavra de Deus e ensino das Escrituras, e todos são convidados a irem também participarem deste culto em que os crentes se reúnem para compartilharem seus pedidos de oração, orarem uns pelos outros, pela igreja, e compartilhar então seus problemas, tristezas, dores, alegrias, agradecimentos, etc. Todas as quartas-feiras. Toda quinta no Bonfim, como mencionamos, sexta estudo nos lares e discipulados, quartas também, e outros horários durante a semana, né? Mas no sábado os jovens se reúnem, então se você é jovem também é convidado para participar de um dos cultos da mocidade que ocorre a partir das 18 horas na igreja Batista Regular, que fica aqui vizinho ao supermercado Supercop. Não tem como você errar, nem se quisesse errar não poderia, tá certo? Então venha nos fazer uma visita, será um prazer imenso recebê-lo na nossa igreja. E se você deseja conhecer um pouco mais da mensagem do Senhor, você pode entrar em contato conosco e expressar esse desejo. Prontamente, certamente queremos apresentar o Evangelho para você. Já são 7h38, vamos trazer aí o pastor Paulo, que vai nos trazer a reflexão desta manhã, 2 de novembro, o dia em que se comemora o dia de finados, né? Importante dizermos nesta ocasião que nós cremos que ao homem, conforme diz as Escrituras, está ordenado. A palavra é essa mesmo que você ouviu. Aos homens, aos seres humanos, está ordenado morrerem uma só vez. A palavra de Deus expressa isso muito claramente no livro de Hebreus. Se você tem Bíblia, pode abrir sua Bíblia, verificar essa verdade que está escrita na palavra de Deus. Hebreus capítulo 9 e o versículo 27, que nos diz isso, que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A morte é uma grande realidade. Infelizmente, muitos fecham os olhos para essa realidade enquanto estão vivos e não acreditam, né? Quando morre alguém da família, um parente,
E quando a morte bate a porta, muita gente não quer acreditar, mas é uma realidade que todos irão ter que enfrentar. O problema é que depois que morre não tem mais jeito para nada. Respeitamos as crenças, respeitamos aqueles que nesse dia vão aos cemitérios, vão lá, porém, meu prezado amigo, saiba que nem velas, nem rezas, nem orações, nem qualquer outra coisa que se faça no mundo dos vivos pelos que estão no mundo dos mortos resolve absolutamente nada. Então nós queremos trazer esse alerta e trazer para você o ensinamento da palavra de Deus, dizendo que você abra os seus olhos, né? Porque ao partir daqui, o que vai acontecer? Você vai prestar contas a Deus pelas oportunidades que teve enquanto vida, as oportunidades oferecidas pelo Senhor nosso Deus. Nós vamos trazer o pastor Paulo agora, já são 7h40, então queremos pedir sua preciosa atenção para o estudo que será trazido nesta manhã de quinta-feira. Antes, trazemos nosso bom dia para a nossa irmã Liniele, que está nos ouvindo pelo Facebook, a irmã Cristiane e também o irmão Ezequias Geraldo. Ele diz: bom dia, irmão, um abraço de Ezequias em Itajaí, Santa Catarina. Deus abençoe a todos na sintonia. Um abraço, irmão Ezequias. Estamos aguardando aí dia 9. Falta bem pouquinho tempo, né? Próxima quinta, se Deus quiser, estaremos o recebendo aqui. Deus o proteja enquanto está trabalhando. Agora sim, a mensagem da palavra, pastor Paulo Fernando, trazendo sua saudação e também a reflexão desta manhã. 7h40. Mensagem bíblica. Apresentação: pastor Paulo Fernando. Que a graça do nosso Deus nessa manhã esteja em nossos corações e que sejamos sacrifícios vivos no altar do nosso Deus. Eu espero que durante esse dia tenhamos o máximo de vida em nosso Senhor Jesus Cristo, para que, se o Senhor voltar, nós não seremos surpreendidos fazendo aquilo que realmente não agrada a sua pessoa. Estamos no primeiro capítulo de 1 Coríntios e hoje nós queremos ir para o versículo 7 e o versículo 8. E nesse texto aqui que nós estamos passando a semana, ainda tem muito mais coisas do que a gente possa imaginar, onde o apóstolo Paulo, tentando organizar aquela igreja no sentido de que os irmãos deveriam estar unidos, que começa no versículo 10 em diante, Paulo começou a dar algumas exortações e ensinamentos importantes para que a igreja pudesse visualizar exatamente aquilo que Deus gostaria que eles fizessem. Nós vimos no versículo 5, que foi a mensagem anterior à de ontem, e nesse versículo 5 Paulo nos dá a ideia aqui de que os crentes em Coríntios, eles receberam a palavra e o conhecimento, e com a responsabilidade de poder transmitir a veracidade do ensino para que as pessoas pudessem então conhecer a Jesus Cristo como meio de salvação. Quando você vai para o versículo 7 e versículo 8, Paulo agora vai mostrar que nós devemos, irmãos, ter o dom em nossas vidas pelo qual é concebido para agora a edificação. Recebemos a responsabilidade da palavra e conhecimento para pregar, e agora nós temos o dom, e esse dom serve para a edificação da igreja. Claro que também fala acerca da salvação. Mas versículo 7 e versículo 8 de 1 Coríntios, do capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: de modo que nenhum dom vos falte, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus, agradecemos ao Senhor pela leitura da sua palavra e ajude os nossos amigos e irmãos a ouvir, de forma que possam compreender, uns para a salvação e outros para crescimento espiritual. Ajuda-nos a transmitir a veracidade da sua palavra. Te peço isso em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amados, hoje está no Brasil todo um dia em que se denomina dia,
como é que se chama? De dia de finado, em que as pessoas vão visitar seus entes queridos e pessoas que são amigas e vão para lá ajudar a limpar os túmulos e aquilo e tudo mais, né? E às vezes alguns levam velas e acendem, né? Perante as escrituras, a Bíblia deixa bem claro que, como já foi dito aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Então, um dia essas pessoas irão realmente se levantar e estarão diante da presença do nosso Deus. E se realmente elas aceitaram Jesus Cristo como único meio de salvação, então elas receberão a recompensa, né? Elas estarão com o Senhor por toda a eternidade. Semelhantemente, aqueles que não aceitaram Jesus Cristo também receberão a sua recompensa. E a sua recompensa será a condenação eterna, pela qual a Bíblia tem deixado escrito para que o homem saiba o que Deus quer acerca da sua vida e também acerca da sua morte e o futuro. Nesse texto, agora que nós queremos trazer para os irmãos, eu quero tratar acerca da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, em que você que ainda está vivo deve se preparar se você não conheceu Jesus Cristo. Por quê? Porque se nós tivermos tempo, eu quero lhe mostrar que um dia Deus vai voltar e vai realmente separar os salvos dos não salvos e vai recompensá-los, ambos. Deus vai dar recompensa a cada um. E se você realmente não estiver enquadrado dentro dessa prerrogativa da filiação de Deus, certamente você terá um problema sério e que nunca mais será resolvido esse problema. Então, Paulo mostra aqui que nós, como salvos em Jesus Cristo, não podemos esquecer de que o Senhor, um dia, Ele vai voltar, Ele vai se revelar às pessoas. E o texto que nós encontramos aqui em 1 Coríntios deixa claro isso, e deixa claro também que na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deve encontrar aqueles que o aceitaram com uma vida irrepreensível, uma vida que realmente condiz com aquilo que a Bíblia fala. Não pelo contrário, mas lá em Filipenses capítulo 1, versículo 27, Efésios capítulo 4, versículo 1, ele trata dessa vida irrepreensível, inclusive também lá em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Mas em Filipenses capítulo 1, versículo 27, ele diz: viver acima do modo digno desse evangelho. Efésios capítulo 4, versículo 1, ele diz que nós devemos viver, ter um andar digno da vocação pela qual foste chamados. Então, Paulo está mostrando aqui a igreja que estava com um grande problema, que era problema de divisão, dizendo: olha, vocês já tiveram a responsabilidade de pregar a palavra, vocês têm o conhecimento, vocês receberam o dom da graça de Deus, e agora vocês devem viver esperando nosso Senhor Jesus Cristo com uma vida irrepreensível até a volta dele, que é exatamente o que eu quero falar hoje pela manhã. Então, quanto à questão da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, as Escrituras deixam bem claro que o Senhor, um dia, Ele vai voltar. E como eu tenho dito em algumas mensagens minhas, né? A você que ainda não aceitou Jesus Cristo, você não vai escapar. O salmista, no Salmo 139, diz: se eu subo, se eu desço, se faço minha cama no mais profundo abismo, lá debaixo do mar, isso ainda o Senhor há de me guiar. O Senhor ainda há de me ver. Por quê? Porque no texto do Salmo 139, diz que o Senhor nos conheceu ainda informe. Ou seja, quando houve a penetração do esperma no óvulo lá, o Senhor já nos conhecia. O Senhor já nos viu. Ele já sabia quem nós éramos. Não precisou criar os dedos, criar a cabeça, criar o corpo, criar os pés. Não precisou nada disso. Simplesmente na fecundação, o Senhor já sabia quem nós éramos. E sabe quem nós somos. Então, se você pensar que um dia não vai se deparar com esse Deus, eu digo para você, usando a expressão, você está enganado redondamente. Ou redondamente enganado. Porque um dia, quer queira, quer não, você vai se deparar com quem? Com o nosso Senhor Jesus Cristo. E naquela ocasião, não mais como advogado, mas como juiz. Por quê? Porque um dia ele vem. E as Escrituras deixam bem claro essa descrição da volta do nosso Senhor Jesus Cristo.
Hebreus capítulo 9, versículo 28, você deve marcar na sua Bíblia aí. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, não só em Hebreus, mas em todas as Escrituras, é predito, irmãos, a volta e amigos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já veio, passou aqueles anos todos, 33 anos na terra, 3 anos de ministério. A Bíblia diz em Atos que ele foi levado para o céu, mas a Bíblia diz também que um dia ele vai voltar para então separar o joio do trigo, separar os salvos dos não salvos. E certamente isto é a verdade pela qual as Escrituras têm deixado para cada um de nós entendermos que isso vai acontecer. Então Hebreus deixa claro aqui que ele já veio para tirar os nossos pecados, mas um dia aparecerá. Ele vai se revelar agora não para tirar os nossos pecados, mas para separar o salvo do não salvo, o joio do trigo, o perdido do não perdido. E com certeza isso vai acontecer, porque não só aqui Hebreus capítulo 9, como um texto que é bastante conhecido, que é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, quando ele mostra claramente ali que aqueles que não têm esperança, aquele que está no túmulo, que não aceitou Jesus Cristo, um dia ele vai se levantar e vai comparecer diante dele, e não vai haver mais oportunidade, porque a oportunidade ela é dada em vida. É tomada essa decisão você ainda vivo, não após a morte. Após a morte, sexo e juízo. Para a salvação, você vai para o céu. Condenação, você vai para o inferno. E aqui então, essa prescrição do nosso Senhor Jesus Cristo é predita em todas as Escrituras. E como diz o texto lá de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, diz que o Senhor, ao ouvir o ressoar da trombeta, o Senhor ouvir a voz do Senhor dizendo, agora é o momento, ele descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão, e os vivos não precederão os mortos, né? E nós nos encontraremos com o Senhor nos ares para toda a eternidade. Então sabemos que a volta do Senhor, ela é certa. Se é hoje, se é amanhã, nós não sabemos. Se é daqui a 1 ano, 2 anos, daqui a 1000 anos, nós não sabemos. Mas temos certeza e sabemos sim que Cristo vai voltar. E isso é que nos importa. Não sabemos, não importa o dia, mas sabemos que importa que ele vai voltar. A segunda coisa que eu quero mostrar hoje pela manhã, segundo o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7 e versículo 8, é que a ocasião em que a volta de Cristo se dará, ela é desconhecida, apesar de que algumas seitas têm tentado prescrever o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, como algumas igrejas que têm profetas, e eles às vezes dizem, né, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, e aquelas pessoas que profetizaram a volta de Cristo para tal dia ou tal dia tal, Jesus nunca voltou, e eles ficaram decepcionados. Mas infelizmente o erro tem aí também os seus adeptos, e as pessoas continuam ainda vivendo segundo essa profetisa que é dada aí em algumas igrejas. Mas a ocasião que nós nos encontramos é que o Senhor diz que isso será desconhecido. Nós não sabemos o dia da volta do Senhor. E um texto aqui que eu quero ler com os irmãos está em 1 Tessalonicenses capítulo 2, capítulo 5, versículo 2. Pois vós mesmos sabeis muito bem, o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E aqui a ideia é de surpresa. Quando ninguém está esperando, então o Senhor aparecerá, levando todo o seu povo para os céus. Por isso que naquela ocasião vai haver um tumulto muito grande na face da terra, porque você que é marido vai se acordar e a sua esposa não está na cama. Os filhos, e semelhantemente também a esposa, vai acordar, não vai encontrar o marido, não vai encontrar o sobrinho, os filhos, para onde for essas pessoas. E o caos tomará conta, porque vai subir todo aquele que é salvo em Jesus Cristo, e vai haver uma redução de pessoas na face da terra muito grande, porque nós temos um número. Apesar de que a Bíblia diz que o número de perdidos é como um grão de areia da praia, mas o número de salvos também temos um número razoavelmente, do qual fará um efeito muito grande naquela ocasião, quando você se acordar e seu marido ou a sua esposa ou seu filho não estará
na sua cama, dentro da sua casa, porque o Senhor tem levado para o céu. Então, o dia que o Senhor vai voltar, nós não sabemos, é surpresa. E isso, então, eu creio que deve chamar muito a nossa atenção agora para os salvos em Jesus Cristo, porque no texto de 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 8, diz que nós devemos esperar esse dia tendo uma vida irrepreensível. Isso deve ser motivo pelo qual nós devemos viver intensamente a vida cristã, como se o Senhor fosse voltar hoje, como se o Senhor fosse voltar daqui a um segundo, daqui a uma hora, daqui a um minuto, o Senhor fosse voltar. Viver esse evangelho pelo qual o Senhor nos trouxe e colocou dentro dele, nos dando a posição de filho, agora não mais de escravo, nem de servos, de escravos, mas agora de filho. E devemos viver então conforme essa verdade. Então, a ocasião da volta de Cristo, ela é desconhecida, é predita nas Escrituras, mas ela é desconhecida. Nós não sabemos. Uma outra coisa também acerca da volta de Cristo, que Paulo trata lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, versículo 8, é que sabemos que está próximo. O que tem acontecido na face da terra tem realmente corroborado e tem concordado com as Escrituras de que o que está acontecendo está mostrando que Jesus está prestes a voltar. E certamente, irmãos, nós precisamos, e amigos, precisamos tomar uma decisão como salvo em Jesus Cristo para viver intensamente para o Senhor, porque é isso que Ele requer de cada um de nós. E quando nós entendemos pela palavra de Deus em que as coisas que estão acontecendo está realmente corroborando para que Cristo realmente possa voltar, encontramos nas Escrituras o Senhor mostrando essa verdade para cada um de nós. Versículo 5 do capítulo 4 de Filipenses diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O Senhor está prestes a voltar. E como eu já disse até ontem também pregando na igreja, né, o mundo está vivendo uma situação tão difícil que eu não posso deixar de esquecer o que Gênesis capítulo 6 diz. Gênesis capítulo 6, o teor do assunto lá que o Senhor disse: eu vou destruir essa raça humana, porque me arrependo de os haver feito o homem. E a questão lá no arrependimento, como o homem se arrepende. Você se arrepende porque você não sabia o que deveria estar fazendo. Deus não. Ali a questão, Deus estava tão triste porque a Bíblia diz naquele texto de Gênesis capítulo 6 que a multiplicação do pecado era tão grande que você não poderia imaginar. Ele disse: meu espírito não agirá mais no homem por mais do que 120 anos. Então levantou Noé com a sua família e fez a arca, e o Senhor destruiu toda a raça humana, menos Noé, a sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. No caso lá, 8 pessoas se salvaram por causa do pecado. Olha, eu não tenho dúvida que esse período está pior do que o período de Noé. Deus ainda com a sua longanimidade, Deus ainda com a sua paciência, sua benignidade, Deus ainda com a sua compaixão, Deus ainda com o seu amor. Ele não mandou seu filho ainda porque Ele quer que você se arrependa, que você tenha o conhecimento da verdade da salvação e conheça Jesus Cristo como começo de salvação. Por quê? Porque não falta nada para Cristo voltar. Se fôssemos comparar com o Velho Testamento, especialmente da época de Noé, não falta nada, porque a multiplicação do pecado tem realmente se alastrado como um rastilho de pólvora. A depravação moral do homem tem sido algo evidente dentro dos lares e em tudo que é canto que a gente passa, a depravação moral do ser humano. Encontramos o homem caído, prostrado diante do pecado e ainda se satisfazendo, se lambuzando do pecado que está na face da terra. Não falta nada. A volta do Senhor Jesus Cristo, não se iluda, meu amigo, ela está próxima. E quando Cristo voltar, como Ele vai lhe encontrar? Porque Paulo disse lá, deixou bem claro, que se nós estamos esperando que Cristo vai voltar, devemos viver uma vida irrepreensível.
E no versículo 7 diz que você tem que ter o dom da graça, da salvação. Deus lhe concedendo, não é você que compra, mas é Deus que lhe dá. Então a volta de Cristo está próxima. O propósito dessa volta de Cristo não é simplesmente também levar a igreja para os céus. E com certeza é isso, não é? Porque a prerrogativa é o Senhor casar com a sua noiva, pela qual é descrita no livro de Efésios, quando diz que a igreja é a noiva de Cristo, e um dia ele vem para levar a sua noiva e ter então um casamento com ela nos céus. Mas há outros propósitos também que são realizados nas Escrituras para mostrar que a volta de Cristo não é só para tirar a igreja, mas também para fazer outras coisas, como por exemplo, em Marcos capítulo 16, versículo 27, pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, então recompensará a cada um segundo as suas obras. Então não só eleva a igreja, mas Deus vai recompensar aqueles que realmente viveram conforme a vontade deles, que aceitaram Jesus Cristo e fizeram alguma coisa aqui na face da terra, e o Senhor então vai lhe recompensar, não só com a salvação, mas com também os galardões que serão dados àqueles que realmente evidenciaram na face da terra um viver para Cristo, um viver para o Senhor, um viver para o seu reino, um viver para o progresso do Evangelho, como Paulo cita isso em Filipenses capítulo 1, versículo 12 em diante, mostrando que as coisas que aconteceram com ele serviram para o progresso do Evangelho. Você vai mais adiante daquele texto, ele diz, a minha vida não interessa se está vivo ou não, o que interessa é a proclamação do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o morrer para mim é lucro, o morrer para mim é vitória, o morrer para mim é satisfação, porque eu estarei com o nosso Senhor Jesus Cristo, como ele trata isso lá nas cartas a Timóteo, né? Ele disse, eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Combati o bom combate, ele disse, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Ele disse, eu estou convicto que eu estarei com o Senhor para todo sempre. Então, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai recompensar aqueles que realmente aceitaram Jesus Cristo e fizeram alguma coisa. Ainda, Mateus 25, versículo 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Agora veja o que ele diz, e todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. A volta de Cristo não só para pegar a igreja, buscar a igreja, recompensar, mas a volta de Cristo é para que ele realmente faça essa separação dos salvos e dos não salvos. Dos salvos para o reino eterno, dos não salvos para a condenação eterna, porque é isso que a Bíblia fala. Inclusive o texto do Salmo 1, ele diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta, não se detém, antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. E ele diz, e os ímpios não são assim. Certamente, o final daquele texto diz, os ímpios perecerão, porque não reconheceram o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o propósito do Senhor não só buscar a igreja e recompensar, mas separar os salvos dos não salvos, porque nem todo mundo é salvo. Essa é a verdade. Isso é o que a Bíblia diz, e nós não podemos fugir do que a Bíblia fala. Quer queira, quer não, você goste ou não, mas é isto que a Bíblia fala. Deus um dia vai voltar na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele vai separar os salvos dos não salvos. Quer ver outro propósito que nós encontramos nas Escrituras? Judas, versículo 14 e versículo 15, diz assim a palavra do Senhor, concernente a estes, profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, vede, o Senhor vem com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e para fazer convicto a todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e todas as duras palavras que os ímpios pecadores contra ele proferiram. O Senhor vem e vai fazer conhecido
tudo que você realizou aqui na face da terra contra o nosso Deus, contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai colocar em pauta todas essas coisas e você então vai realmente estar numa situação difícil, porque após a morte não há mais possibilidade de sair de qualquer outro canto, como é ensinado a questão do purgatório, como é ensinada a questão de que não, quando o Senhor chega lá, o Senhor me coloca no lugar que Ele achar melhor. A ideia das Escrituras não é essa. A ideia das Escrituras é que tome a decisão em vida, porque após a morte só segue-se na sua vida o juízo, se você não aceitou Jesus Cristo. Por esta razão, o texto de Judas deixa bem claro, quando o Senhor voltar, o Senhor vai fazer conhecidas as intenções de seu coração, do qual passou aqui pela terra, e você proferiu muitas coisas que não agradava ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, então, o que se deve fazer? Eu já deixei bem claro, né? O que se deve fazer é conhecer Jesus Cristo como único meio de salvação, para que quando o Senhor vier na sua glória, você também vai estar com Ele entre nós por toda a eternidade. A atitude correta de quem espera o nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, claro, aceitando Jesus Cristo, como Paulo trata lá, né? Dizendo que não falte nenhum dom, se referindo à salvação e se referindo aos dons também para a edificação da igreja, mas especificamente a salvação. Paulo quer que todo homem conheça Jesus Cristo como Salvador, como ele retrata não só lá, como também em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Então, a atitude correta de quem realmente está esperando Jesus Cristo, a primeira dela é conhecer a Jesus Cristo como meio de salvação. E a segunda dela, que eu posso dizer, você deve estar preparado. Mateus capítulo 24, versículo 44, diz assim: por isso estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem, se referindo à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, há de vir a hora em que não penseis. Ou seja, você deve se preparar, porque como nós não sabemos o dia, mas está predito. Não sabemos a hora, mas ele vai voltar. Não sabemos o momento, mas está próximo. Não sabemos o dia, mas um dia ele vai para cumprir os seus propósitos. Então, o que eu devo fazer como um crente? Como um crente, eu devo viver uma vida irrepreensível. E como não crente, eu preciso me preparar, conhecendo o dom da salvação, pelo qual Paulo também trata isso lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. Novamente, Paulo usa a expressão, é dom de Deus, como ele usa a expressão em 1 Coríntios. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é dom de Deus, pela qual ele quer repassar, ele quer lhe dar, aliás, por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que você deve fazer? Correr, meu amigo. Correr para os braços do nosso Senhor Jesus Cristo, e correndo para os braços do nosso Senhor Jesus Cristo, você está pronto à salvação. E depois viver uma vida irrepreensível conforme a vontade dele, com prontidão, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Terceira coisa, ter paciência. Enquanto nós esperamos, precisamos ter paciência, porque ele pode voltar a qualquer momento, mas ele pode voltar daqui a anos que você nem esteja mais aqui na face da terra. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, que eu já disse, de modo que nenhum dom vos falte, aguardando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Paciência. Enquanto tem paciência, vive essa vida cristã intensa para o nosso Senhor Jesus Cristo. Atitude correta, vida irrepreensível, como o próprio texto diz lá. Mas 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente em todo o vosso espírito, alma e corpo, e sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A atitude correta de quem espera a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo é uma vida irrepreensível. A atitude correta de quem espera o nosso Senhor Jesus Cristo é uma atitude de obediência ao nosso Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14. Que aguardes este mandamento imaculado e irrepreensível até a vinda
de nosso Senhor Jesus Cristo. Constância, 1 João 2,28. Agora, filhinhos, permanecei nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Queremos terminar hoje pela manhã. Já vai quase meia hora de meditação. Talvez você esteja até no cemitério, ou ainda vai. Mas eu gostaria de deixar claro para você, aqueles que estão lá, um dia ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outro para a condenação. Pergunto hoje pela manhã a você, qual desses dois caminhos você vai querer seguir? Vai querer seguir a Jesus Cristo ou vai querer seguir a condenação eterna? Amigo, nessa manhã pense. Se Cristo não voltar, eu não tenho dúvida que você e eu morreremos. Voltar logo, mas sabemos que ele vai voltar. E no dia que ele voltar, ou no túmulo ou em vida, se for salvo, estará com ele por toda a eternidade. E se você não for salvo, também não se iluda. Um dia você vai ressuscitar e vai estar na sua presença. E na sua presença haverá apenas condenação eterna pelo fato de você não ter aceitado Jesus Cristo como Cristo e salvação. Paulo diz em 1 Coríntios, não falte o dom da salvação. E depois que aceitar Jesus Cristo, viva uma vida irrepreensível até a sua volta. Nessa manhã, faça essa oração. Senhor Jesus, eu sou um pecador, perdido, não tem solução para a minha salvação da minha forma, mas eu só sei que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Me aceite como seu filho. Faça essa oração e ligue para nós, para compartilhar com alegria essa sua decisão em conhecer a Jesus como Salvador. Cristo um dia vai voltar. Qual caminho você vai tomar? Que Deus lhe abençoe. Chegando ao final de mais uma edição do Seguindo a Cristo, prometendo com a graça de Deus, se Ele quiser voltar amanhã, nesse mesmo horário, das 7 às 8 horas da manhã, estaremos aqui, tá bom? Tchau, tchau a todos e até amanhã. Reflita em tudo aquilo que você ouviu, abra as Escrituras, confira essas verdades e viva por elas. Deus abençoe a todos e até amanhã.